Como é que é, maltinha? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos então começar uma conversa de esplanada, não é? Que é um dia não usual, normalmente costuma ser às quintas-feiras, às 21h21. E hoje vai ser um dia diferente porque também vai ser especial, porque vamos falar sobre doenças crónicas, mais em específico com a Olivia, que tem uma história super, super interessante. E um projeto também que está aqui a ganhar asas, e vamos saber um bocadinho sobre isso. Antes de começarmos e antes de eu chamar a Olivia aqui, estão a ver aqui este aviãozinho, não é? Cliquem no aviãozinho e enviem para 5 pessoas que vocês acham que vai beneficiar. Eu acho que toda a gente vai beneficiar em ouvir esta live, porque as doenças, não é? A gente acha sempre que vai sempre calhar no outro, que nunca vai acontecer connosco, e não é bem assim. Eu acho que das certezas que nós podemos ter da vida é a morte e que vamos cair numa cama a algum ponto, não é? E é bom que a gente esteja preparado para isso. Ou seja, não negarmos que isso pode acontecer, aceitarmos como poderá acontecer algum dia, mas ter a certeza que nós fazemos tudo ao nosso alcance para sair dessa cama o mais rápido possível, ok? Então, força aí, enviem para alguém que vai beneficiar de ouvir esta live e bora lá ouvir a história da Olivia, não é? Ela já cá está, sim senhora. Vou só convidá-la aqui para se juntar a mim. Alô? Olá, Então, eu não. Agora sim, estou a ver. tudo bem? Tudo bem contigo? Também, também. Boa noite a todos que nos estão aqui a acompanhar e obrigada, Érica, por este convite. Obrigada eu por teres aceitado, não é? A gente já não é a primeira vez que estou a falar contigo, como algumas pessoas que eu convido, mas é num ambiente diferente e numa perspectiva diferente, acredito. Eu sei um bocadinho da tua história, portanto, eu já te conheço, comparado com outras pessoas que às vezes eu não faço a mesma ideia de como é que são e é a primeira vez que estou a ouvir, mas foi também uma das razões pela qual eu convidei-te para fazer estas conversas, porque eu acho que a tua história é incrível e se tu a partilhares, tenho a certeza que vai tocar muita gente e vai ajudar muita gente. Portanto, acho que sem demoras, podemos começar aqui por dizeres quem és, qual é que é a tua história, como é que isto tudo começou. Então, olha, eu sou a Olivia Pimentel, tenho 49 anos, sou professora de yoga, terapeuta de Reiki e sou coach na área de saúde holística integrativa. A minha história, como todas nós, a vida leva altos e baixos e eu fui diagnosticada em 2018 com um mieloma múltiplo, que é um cancro raro, um cancro que ataca a medula óssea e que me deixou com muitas lesões a nível da coluna, tudo que seja ossos ela tocou muito, principalmente tronco. Foi um processo complicado, mas que eu acredito que anos anteriores a vida deu-me ferramentas para eu conseguir lidar com isso. E acima de Ok. tudo, acho que voltar àquele que era o meu caminho. Okay? Afastei-me um bocadinho por um motivo e por outros, não é? Como todos nós, afastei-me um bocadinho das terapias, eu fugi um pouquinho também de mim, da minha realidade na altura, porque precisava também de me resguardar. E este processo todo permitiu-me conhecer a mim mesma e, acima de tudo, saber o que é que eu quero fazer, com quem eu quero estar e, acima de tudo, aquilo que eu não quero na minha vida. Às vezes é mais fácil saber o que nós não queremos do que aquilo que queremos, não é? Mesmo, 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 Então, mesmo. antes de ter sido diagnosticada, não é, com esta doença, tu notas que eras uma Olivia diferente daquela que te tornaste depois do diagnóstico? Olha, sim, hoje não sou nada quem era atrás, nem gostava de ser quem era lá atrás. Ok, ok. Porque assim, nós ao crescermos, nós temos sonhos, não é? E eu uso muito as crianças, eu adoro estar com crianças.
e ao longo da nossa vida, nós, influenciado por quem nos rodeia, né? Também por acontecimentos da nossa vida, Muito. e, não é? Nós vamos nos condicionando àquilo que achamos que a sociedade quer de nós e fazer aquilo que a sociedade quer que nós façamos, não é? E tu chegas a um ponto, ou eu cheguei a um ponto em que eu me olhei ao espelho assim, mas quem sou eu? Não é? Completamente. É quase entrar em piloto automático. E tu vives em piloto automático durante muitos anos, eu e muita gente, não é? Até que chega um dia e tu pensas, ok, eu vou começar do zero, e eu comecei do zero, eu não me importo começar do zero as vezes que forem necessárias. Eu mudei para um sítio onde não conhecia quase ninguém, e foi um reconstruir a minha vida. E quando eu achei, ok, agora isto está a caminhar, veio o cancro. Okay? E eu encarei o meu processo de cancro como um fim de ciclo. Ok, ok. Então, tu, quando recebeste o diagnóstico, obviamente acredito que tenha sido um choque, não é? Até porque já tinhas passado por alguma situação parecida com outra pessoa ou foi mesmo a primeira experiência? Não, olha, eu como terapeuta de Reiki, eu já tinha feito Reiki a muitas doenças oncológicas, não é? E via o Ok. devastador que aquilo era a nível físico, não é? Emocional e também mental. Quando eu fui diagnosticada, epá, é assim, naquele momento eu só queria saber o que é que se passava comigo, porque eu já desde 2015 que eu andava com sintomas, vários sintomas, e não havia meio de diagnóstico. Era uma coisa, depois era outra, depois era outra, ao menos assim, ok, isto é o quê? Ok, tem um nome. O que seja tem um Ok. nome. Então tu tinhas esses sintomas, sabias que alguma coisa estava mal, mas não sabias o quê? Isso foi um processo que durou tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ok, ok. Então quero dizer, eu aproveito aqui para também falar e dizer às pessoas que qualquer dor ou qualquer coisa que seja estranha ou que a gente ache estranho, é quase que a gente tem aquele instinto, não é? De, não, uma coisa não está bem. Ouvir-nos, não é? Porque realmente pode ser porque alguma coisa não está bem. Mesmo, Ok, mesmo, boa, boa. E então mesmo. depois do diagnóstico, nessa altura, tu tinhas noção do que é que irias passar, de como é que iam ser os tratamentos, de quais é que iam ser os sintomas, isso tudo. É assim, eu no início eu só queria saber o que era e como é que o que é que iríamos fazer. Eu na altura a médica perguntou, mas você está a ouvir o que é que eu lhe estou a dizer? Isto é um cancro, é raro, ainda não há cura. Eu disse, ok, mas há tratamento, certo? E eu fiquei no tratamento, ok? Boa, ok. E depois pensei, o que é que eu consigo fazer com todas as ferramentas que eu tenho? Okay? Foi um bocadinho aliar as terapias holísticas com aquilo que é a medicina tradicional. Okay? E E teve foi resultado. tranquilo com a médica? Foi tranquilo assim? Não, Tu dizes. Já tive essa discussão muitas vezes. não. Olha, mas Como é que mudou foi? muito. Mudou muito. Olha, eu lembro-me de uma vez, em dezembro de 2018, eu saí no consultório dela a chorar, porque ela disse-me que eu vivia no mundo da lua, que tinha que pôr os pés no chão. E eu, então, mas porquê? Eu já disse, é bom curar. Ela, mas não há cura, você põe os pés no chão. Eu, ok. E aquele momento estás a ver assim, ok, é agora, eu vou agarrar tudo o que tenho e o que não tenho. E foi. E eles, por exemplo, eu fazia quimioterapia 2 vezes por semana durante 6 meses. E saí da quimioterapia e ia trabalhar. Okay? Isto foi assim, um mindset muito definido, ok, é isto que há para fazer, é isto que se vai fazer. Eu ia para as Ok. sessões de quimioterapia, antes de ir fazia o meu reiki, colocava as minhas intenções, fazia meditação, levava os meus cristais, eu sentava-me, fazia o meu tratamento, saía, tchau, até para a semana ou até sexta-feira, que eu fazia quimio à segunda e à sexta, e ia à minha vida. Ia à minha vida. E depois começaram a ver, ok, mas como é, o que é que está aqui a passar? E eu depois ia partilhando com algumas enfermeiras, ia partilhando com portanto, as auxiliares, com a minha médica, olha, estou a fazer isto, assim, assim. E ela, ok, porque assim, os efeitos da quimio foram quase nenhuns, ok? Tinha muito cansaço e descansava, ok? A meditação ajudou muito a nível mental. E depois ia partilhando com quem lá estava na sala, não é? Às vezes um senhor, e há uma história engraçada, em que o senhor estava lá, ele estava muito, muito mal, estava a fazer uma transfusão sanguínea, e começamos a falar, entretanto entra um senhor, cabisbaixo, estás a ver, como nós andamos às vezes, né? Isto cansa, não é? Eu não estou a fazer isto um mar de rosas, porque não é. E o senhor entrou lá dentro, cabisbaixo, sentou-se, começaram-lhe a pôr o catéter e tal, e ele só dizia, pá, mas porquê isto não acaba? Eu já estou cansado, quero-me ir embora. E comecei ali a falar com ele, assim, eu assim, você já pensou nisto de outra maneira? Tipo, se nós cá andamos, alguma coisa é, né? O que é que isto nos está a ensinar?
e começamos ali a falar um pouquinho. Entretanto, o senhor que estava a fazer transfusão começou-se a meter na conversa e então ali 3 gerações totalmente diferentes em que eu comecei a Uau. partilhar um bocadinho o que é que eu fazia, não é? E o senhor mais velho dizia, mas eu vejo sempre a menina a entrar e está sempre a rir. E eu disse, vou chorar? Epá, vamos encarar isto de outra forma. E acho que foi também um bocadinho levar aos outros que estavam na mesma situação que eu, ou piores, epá, o que é que nós temos, podemos fazer diferente? Como é que nós podemos olhar para isto de uma maneira diferente? Acho que o Para, principal. isso eu acho que é fantástico isso que estás a partilhar, porque simplesmente diz pessoas com o mesmo diagnóstico, pessoas se calhar até a fazer o mesmo tratamento, a maneira como cada um encara, o prognóstico é completamente diferente. E eu senti isso, não é? Eu trabalhei 3 anos numa hematologia e também tive doentes com mieloma, com leucemias, e uma das coisas que nós conseguíamos prever logo desde o início a nível de prognóstico era pela maneira como a pessoa era, ou pelo estado mental em que ela estava. Pessoas que não tinham um bom suporte familiar, ou que eram pessoas já com uma tendência depressiva, nós já sabíamos que ia ser muito mais difícil dela conseguir lidar com tudo o que é as adversidades dos tratamentos, que podem existir como não. No teu caso, tu pegaste em tudo o que havia, tradicional e alternativo, e juntaste tudo no mesmo saco, não é? E foste com tudo. Completamente. Eu posso dizer-te que eu, em março de 2019, fiz a última quimioterapia e tive que fazer uma punção lombar para saber como é que estava o cancro, se estava ainda ativo, como é que estava a situação, porque isto andou tanto tempo que eu já fui diagnosticada com um estádio já muito avançado. Havia lesões que se calhar que se poderia prevenir, não Sim, sei. sim. Não sei, olha, foi o que foi. Mas eu na altura, quando eu estava a fazer o Zumeta, que é aquele tratamento, sabes, para os ossos. Sim, sei, sei, E sei. a minha médica ter comigo e diz-me: Olivia, já tenho o resultado da biópsia. Sim, então, doutora, há boas notícias. E ela: Boas? Maravilhosas! E eu: Ok, então. E ela: A medula está limpinha. A medula está limpinha. E eu assim: Boa, então não é preciso fazer transplante. E ela: Não, vamos ter que fazer. Porque tu sabes, né? Estás dentro da área de saúde, há protocolos e tens que os seguir. E eu assim: Ok. E foi a partir daí que ela também começou a ver, espera, há qualquer coisa aqui que realmente fez aqui diferença, não é? E tanto quando eu fiz quando ela fez a transferência do Hospital de Setúbal para Lisboa, na minha cartinha dizia praticante de yoga e meditação. Não havia o reiki, não estava lá escrito o reiki, não é? Mas estava lá, ok, há outras coisas. E depois também fui apresentando a acupuntura, uma alimentação mais ayurvédica ou macrobiótica, em reduzir certas coisas no nível de alimentação, a forma de confeccionar os alimentos, e eu acredito que isso tudo fez uma grande diferença. Ok, yeah, acredito que sim. E depois de então teres feito o transplante, a partir daí estás só, digamos, a ser monitorizada caso haja alguma recidiva, não é? De resto, alguma sequela que te tenha deixado esse processo todo? Para muitas, olha, do cancro em si, e depois também dos tratamentos e dos imunossupressores. Sabes que isto também depois altera aqui com muitas coisas. Do cancro tenho muitas lesões a nível ósseo, muito cansaço, isso ficou, tenho dias que consigo controlar, outros não. As dores neste momento estão controladas e que por muito contribui também ao mexer na parte do yoga e do exercício físico, não é? Que é fundamental. O que é que houve mais? A nível mental também, muito brain fog. Tanto Yeah. o próprio transplante, o primeiro transplante apanhou muito a minha parte esquerda, tanto a vista, a audição, a parte em que a memória é diferente, eu noto que é completamente diferente e tive que criar estratégias. Foi o que eu fiz. Ok, Focar naquilo que eu consigo controlar, naquilo que eu consigo fazer e não no resto. E cá estou. exatamente. E a parte da alimentação, houve aqui alguma alteração que tu tenhas feito drástica ou o que é que mudou? Olha, eu já tinha uma alimentação cuidada. Eu gosto de cozinhar, gosto de comer, mas também gosto muito de cozinhar. Gosto de experimentar, fazer experiências na cozinha. E já na altura, epá, já tinha muito cuidado e a alimentação era toda confeccionada em casa, raramente comia fora. Não bebia, não fumava. Já nessa altura, depois quando eu fiquei doente e que fui para o hospital,
em que epá, a comida é confeccionada no hospital e tu sabes como é que é a comida dos hospitais e comecei a enjoar a carne. Comecei a enjoar a carne, não conseguia ver carne à minha frente. Então comecei a comer algum peixe, eles levavam comida de casa ou sopas, ou alguma coisa assim diferente ou mais vegetariano. Pá, e o tempo que eu tive no hospital foi isso. Quando eu fiz os transplantes foi mais complicado porque a comida tem que ser toda bem acondicionada em plástico, tudo desinfetado, congelado e aquilo, só o cheiro, ainda hoje, só o cheiro a Sim. plástico, aquilo dá-me aqui uma reviravolta cá dentro. Mas no hospital, o primeiro transplante, perdi muita massa muscular porque eu não conseguia mesmo comer. No segundo transplante, fiz uma grande preparação, não é? Porque aqui está algo que, se calhar, a nível da saúde, nós possamos também contribuir também para quem trabalha nessa área. Eu perguntei na altura, antes do transplante, o que é que eu havia de comer. E o que me disseram foi, Ok. coma tudo. Coma e É para engorde. engordar, é para engordar. Coma, coma, coma para engordar. Pá, e eu comi tudo e mais alguma coisa, né? E o que é que aconteceu? Pá, o meu corpo não aguentou, né? Claro. Perdi muito peso, muita massa muscular, e depois tu sabes, né? Nós estamos deitados numa cama, pá, e o corpo vai. Eu fazia aqui alguns movimentos, fazia umas pranayama, respiração, mas de resto, não tens muito, aquilo é um quarto isolado, não podes estar com ninguém. As minhas visitas viam-me através de um vidro e que só entrava lá as enfermeiras, né, completamente, pareciam que eram ETs, mas nada, acabou. Aí Tudo já que entra estavas ali, noutro pânico, então. Já estavas estava, tipo. estava. Tudo que entra ali é tudo higienizado, tudo desinfetado, portanto é complicado. No segundo transplante eu fiz uma grande preparação física com um bom PT, Boa. e que é o Nelson Gomes, eu falo sempre nele, já te falei a ti também dele. Pá, fiz uma grande preparação física e a nível alimentar, ok? Fortaleci mais aqui a minha mente e foquei-me, ok, eu já sei o que é, porque já não é desconhecido, criei uma estratégia, como é que eu vou fazer? Então levei aqueles pulinhos proteicos, sem ser aqueles sabores do hospital, uns que eu fui experimentando antes de ir, ok, este é bom, aquele não é, sabores completamente diferentes, porque tu sabes que nós perdemos o nosso Sim. paladar, e foi a minha safa, foi a minha safa. Eu nesse segundo transplante eu não perdi, pá, não me lembro, já não me lembro bem, mas foi 2 3 quilos, não perdi mais. Massa muscular quase nenhuma. E eu fiz o transplante, porque o meu objetivo quando eu fui para o hospital era fazer o transplante antes do aniversário da minha neta e Ok. conseguir ir à feira da Luga, porque tu sabes que nós gostamos muito de cavalos, então esse era o objetivo. Eu fiz o transplante a 5 de outubro e na feira estava presente nos anos da minha neta e na feira da Luga estive lá. Portanto, foi tudo ali, estás a ver, ok, a estratégia é esta, já sei como é que é, preparei-me, opá, e correu bem, correu bem. Até a médica dizia, É, eu acho que é evidente, não é? Pela tua experiência e a minha também, não é? Que a saúde ou os cuidados de saúde ainda não estão preparados ao ponto, pelo menos da alimentação e do treino, de pensar nisso um bocadinho à frente e achar, tipo, de darem mesmo essa responsabilidade às pessoas, mas dizer-lhes o que fazer, dar-lhes orientações. Eu não sei se tu na altura foste acompanhada por algum nutricionista dentro do hospital. não correu bem, fui acompanhada por vários nutricionistas, tanto em Setúbal como depois em Lisboa, nos Capuz. Ok? Não mudou muito a nível da nutrição e o curso deles, como diz a minha médica, pá, continua o mesmo. Tu dizes tu és vegan e tu ouves dizer não, você tem que comer carne, tem que. Não há alternativas. Okay? Eu na altura dei várias alternativas, ok? Não foram aceites porque lá está, a comida tinha que condicionada, está um certo rigor e eu compreendi, ok, muni-me de outras ferramentas. Até hoje, pá, eu já partilhei isto contigo algumas vezes, a nível da alimentação isto tem sido trial and error. Experimentar o que resulta, o que não resulta, o corpo vai se adaptando, temos que ir mudando, estás a ver? Tento comer o mais variado possível, tentar ter o mais que os olhos comem, né? Pôr os pratos assim, de forma Completamente. agradável, compor também com coisas que eu aprendi contigo, compor um prato como deve ser, e focar-me neste momento, focar, que eu tenho muitas coisas a acontecer, o que eu estou focada neste momento é, estou a ingerir aquilo que eu preciso, macro, micronutrientes. Não estou preocupada com Perfeito. calorias, ok? É o Estou a ouvir mais... básico bem feito. Sim, sim. As, É as neste momento. calorias é mesmo aquela coisa de que o teu corpo vai sempre ter tendência a manter o peso que tu tens agora. Portanto, Sim. não há grande coisa por onde ir. É mais até nos macronutrientes que o pessoal falha mais
porque a nossa dieta mediterrânica é muito rica em hidratos, muito rica em gorduras, apesar de saudáveis, mas na mesma muito ricas em gorduras, e a proteína a gente descarta assim um bocado de lado quando é importante, principalmente no teu caso, não é? Que o objetivo aqui é ganhar um bocadinho mais de massa muscular, por causa até do processo de doença que tu vieste. E é engraçado, tu estás a dizer isto, tu tens a experiência portuguesa, eu tenho a experiência inglesa, não é? Eu trabalhei na hematologia em Inglaterra. E as coisas lá são um bocadinho diferentes. E eu Não. sinto que estão assim um passinho à frente. Ah. Eu quando saí de lá, eles já tinham angariado bicicletas para os doentes, para ter nos quartos individuais, para eles Uhum. poderem Sim, começar sim. antes do tratamento, durante e após. Ou seja, o objetivo é eles nunca pararem, é nunca ficar. Porque, assim, eu estavas a dizer, tu estás confinado a um quarto, Sim. sentes-te mal com a medicação que estão-te a dar, mas mesmo psicologicamente, vamos imaginar, cada um de nós pormos num quarto durante 15 dias, a gente dá o pifo. Se não temos estratégias, não é? Como tu estás a dizer, a coisa da meditação, de tu saberes controlar a tua mente, tu usares ferramentas. E quem diz isso diz também coisas básicas, como tens um computador, tens o Uhum. telefone, distraíste, que mais seja. E tens ali uma bicicleta. A diferença que faz entre tu estás 24 sobre 24 numa cama e todos os dias tu tens a tua rotinazinha ali e dizer, não, todos os dias eu vou acordar, vou fazer uma hora de bicicleta de manhã, vou fazer uma hora de bicicleta à tarde. E depois também tinham a parte da alimentação, que era um bocadinho mais acompanhada, mais no sentido de suplementação. Ou seja, tudo o que era aqueles iogurtes proteicos que até se vende Sim, sim. os Forticips, que também há aqui, isso era tudo dado aos utentes pelo menos 3 vezes por dia. Pelo menos 3 vezes por dia. Então eu acho que, quando tu me contaste a tua experiência, eu fiquei um bocado tipo, epá, a gente ainda está nesse ponto, quando já existem Sim, sim. tantas ferramentas. Por outro lado, essa parte da alimentação e da parte da atividade física até estava bem, mas acho que estamos ainda anos-luz da parte do mindset. Já viste o Completamente. que era ter terapeutas de Reiki ou terapeutas de meditação, aulas de yoga dentro de um hospital para os utentes poderem recuperar? Olha, mesmo durante os tratamentos, sem ser nos transplantes, eu no início Sim. das primeiras consultas que eu fiz, o que me disseram foi: você tem 5 costelas partidas, os ossos estão super frágeis, você não pode correr, você não pode pegar em pesos, eu só via não pode, não pode, não pode, não pode, não posso nadar, não posso isto, não posso aquilo. E ok, o que é que eu posso fazer? Pois é isso. O que eu posso fazer? Hoje, eu já ouço, eu já digo, está a ver quanto é que é importante nós mantermos ativos? Pá, uma caminhada mais ativa, estás a ver? Mesmo yoga, eu vejo que os meus coaches, a diferença que faz, só sentar-me com elas, fazer uma respiração e uns alongamentos, fazemos uma meditação e no fim elas estão completamente diferentes. Porque o nosso corpo precisa de movimento, Nós certo? fomos Precisa feitos de para movimento. mexer. Eu lembro que no meu kit, quando eu fui para o hospital, levei o meu tapete de yoga, novo, para conhecer tudo novo, tudo novo. E quando eu lá chego, com as coisas todas, né? Diz a enfermeira, mas isto é o quê? É o meu tapete de yoga. E ela olhou para mim, isto não entra. Não entra. Eu pedi à minha médica para entrar. Fui comprar de propósito. Pá, e fiquei naquela assim, mas eu vou me irritar por causa de um tapete? Não, calma, eu vou ver o que é que eu posso fazer. E então, e tu sabes, né, nós estamos ligados àquelas máquinas todas, temos o catéter, fios por todo lado, máquinas a apitar, não sei o quê. E ok, o que é que eu posso fazer aqui dentro? E eu lembro-me que houve um dia em que eu estava muito bem a fazer o meu guerreiro, né, que é um asana, e entra-me a hematologista dentro do quarto e diz-me: o que é que pensa que está a fazer? E eu, yoga, e ele, sente-se já, você não sabe, o perigo está a correr. Mas eu estou bem, tipo, ok. E aceitei, estás a ver? Então fazia quando eu podia. Tive sorte, porque tive uma das enfermeiras que esteve comigo, tanto a primeira vez como da segunda, ela fazia reiki. Fazia reiki. Epá, eu fiquei Sentiste que a sensibilidade era diferente? completamente, completamente. E sabes, eu deixo partilhar. Eu veio comigo cristais. Os cristais eles deixaram-me entrar. Então na minha mesa de cabeceira no hospital eu tinha vários cristais. Tinha uma selenite, tinha um quartzo rosa, tinha um jade, tinha oliva ametista e a enfermeira, uma das enfermeiras mais céticas, tentava, mas
você trouxe pedras para o hospital? E eu, sim. Estás a ver? Ninguém te conhece, né? Não ouvem falar. Depois quando eu comecei a partilhar um pouquinho e elas ficavam a olhar, estás a ver? Ok, está bem, deixa estar. Quando eu fiz a segunda vez, ouvi tipo, sabe que eu comprei aqueles cristais e não é que a minha casa, nós agora já não há tanta chatice em casa, eu sinto energia diferente, está a ver? E é uma pedra, é simples, uma pedra. Mas tudo tem uma função de se nós podemos agarrar nisso tudo e nos ajudar, não é? Porque não? Uma hematite. Eu lembro-me de dizer a um senhor no hospital que estava a fazer a transfusão de sangue, que eu estava-te a contar, e eu disse, olha, você experimente comprar uma hematite que ela vai ajudar a fortalecer o sangue, tudo que seja ligado com doenças de sangue, ela ajuda. E o senhor diz-me assim, antes de sair, e disse à enfermeira, eu vou sair daqui, eu vou já comprar o calhau, eu vou andar com o calhau comigo, que era o calhau. E então, às vezes, nós entrávamos, né, cruzávamos às vezes, e ele punha-se assim para mim, tipo, olha, está aqui, e eu dava o calhau. Para ele era um calhau. Ou é assim, eu percebo que o pessoal lá em casa seja cético em relação a seja o que for, porque há montes de terapias, há É. montes de coisas, e há umas que realmente não fazem sentido e outras que fazem. Mas aqui a questão não é tanto qual é, ou o que é que a gente acredita, mas é sim o facto da gente acreditar em alguma coisa. O poder Sim. da mente de acreditar, seja no que for. Ou seja, nós temos uma parte espiritual, todos nós temos uns mais desenvolvidos e outros não. Não Uhum. usar isso em prol de nós e daquilo que são os nossos objetivos é simplesmente deixar ganhos na mesa. Sim. É deixarmos uma parte de nós que nos pode ajudar e nós estamos simplesmente a desperdiçá-la porquê? Porque a sociedade não aceita isto ou aquilo. Tipo, a vida é para nós. Portanto, nós acreditamos naquilo que faz sentido para nós e se não fizer sentido para o outro, não, pá, não há Uhum. stress nenhum. Cada um fica na sua. Mas Sim. foi engraçado teres falado disso dessa pessoa, né, que acabou por aceitar o teu conselho. E eu sinto também que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, que é pedir ajuda. As pessoas têm dificuldade em, quando alguma coisa está mal, preferem às vezes deixar andar, como é às vezes as questões dos sintomas, não é? A gente, Sim. há qualquer coisa aqui que não está bem, mas eu também não sei se quer descobrir o que é. Há muita gente que tem essa coisa. E tu Mesmo. foste uma pessoa que sempre, pelo menos que me parece dentro da tua história, que foste pedindo ajuda e foste sempre procurando recursos para te Sim. facilitar. Uhum. Tu agora estás a fazer formação, ou seja, estás ainda a aprofundar mais essa área. Queres-nos contar um bocadinho do que é que se está a passar neste Sim. momento? Voltando àquilo que tu disseste, eu olho para o pedido de ajuda como um ato de coragem, não uma fragilidade. Ok? É um Completamente. grande ato de coragem que tu dizes, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu consegui recorrer, tinha muita gente, por exemplo, ligada ao Reiki, a quem eu pedi para me ajudarem na altura e enviavam-me Reiki à distância. Uhum. Pedi ajuda a um psicólogo. Aliás, as primeiras coisas que eu procurei foi logo um psicólogo. Okay? Eu preciso de ajuda e não consigo, sozinha. Este processo, eu queria ir lá atrás. Okay? E o que me fascina, não é fascina, mas o que me liga mais à parte holística da medicina, não é? Das terapias, é que nós vamos saber qual é a causa. Enquanto a medicina tradicional vai curar ou tratar os sintomas, na parte holística tu vais tratar o que causou. Okay? O Eu sabia que problema. tinha dado um grande abalo na minha vida, a nível emocional, a nível pessoal, que afetou a minha profissão, a família, tudo. E eu assim, não, eu tenho que ir lá atrás. Então procurei alguém dentro das terapias, mas ligado à área da psicologia. E que é o Dr. Marco Souza, Verdades do Corpo, e foi fenomenal. Foi. Eu tive dias de acabar a sessão com ele e assim, mas o que é que eu me fui meter? E agora? O que é que eu faço com isto? E foi aliar um bocadinho o Reiki, não é? É isso, e assim, ok, o que é que eu aqui consigo mudar? Quais são os padrões que eu consigo quebrar aqui? Porque tudo vem atrás, ok? Dos nossos avós, dos nossos bisavós, e tu continuas. Tu vês a tua mãe no relacionamento, onde é abusada, onde é maltratada, insultada, e é normal, para ti vai ser normal, ok? Se tu Exatamente. cresces num ambiente em que certas coisas são aceitas, outras não, para ti aquilo é o teu normal. Até tu ires lá atrás e, mas isto não tem nada a ver comigo, eu não sou assim, nem tenho que aceitar isto. Ok? E fizemos um grande trabalho. Grande, grande trabalho. E foi muito importante. Muito importante.
Mais tarde também procurei ajuda na parte da acupuntura, com a doutora Tâmara Castelo, foi das primeiras a quem eu recorri. Depois pá, fui fazendo o meu yoga, não me conseguia mexer muito bem, mas fui criando estratégias, ok, hoje faço tantos passos, amanhã vou fazer assim, vou fazer assim, e a minha boia de salvação foi isto tudo, o yoga, o reiki, todas estas terapias alternativas que me permitiram chegar onde estou hoje. Eu consigo identificar-me bem quando tu dizes que, para mim, terapia é vida. Se eu no dia em que tiver uma mais estável, eu quero fazer disso rotina mesmo, porque eu acho que nós descobrimos-nos a nós próprios. Às vezes não, nós sabemos que temos certas características e não Uhum. sabemos, primeiro não sabemos porquê. E está explicado pelo nosso passado, não é? E o psicólogo acaba por ajudar muito, o terapeuta acaba por ajudar muito a percebermos o porquê das coisas. Algumas coisas poderão ser resolvidas, sim, outras não, mas só a compreensão delas já torna. É quase como, é como um aconchego no coração, tá? É a sensação que me traz. Então acho que o autoconhecimento é super importante e também foi aquilo que eu ganhei muito na parte da alimentação, de perceber não, pá, não há dieta para X ou Y, eu tenho que encontrar a minha própria porque eu sou única e Sim, aquilo que resulta comigo não vai isso. resultar com outra pessoa qualquer. E daí essa tua vontade também de querer experimentar coisas novas e de fazer sempre coisas diferentes, porque eu acho que é isso, é a gente desfrutar do processo enquanto estamos-nos a conhecer, porque isto vai durar muito tempo, não é suposto ser Não. numa semana ou num mês, é um processo. Isto é um E, processo e um processo que demora e demora e demora. E depois é assim, se tu olhas para uma pessoa como sendo única, não é? Olhar para a pessoa, ok, em tudo, como é que ela é no todo, não é? Quais são os padrões de sono? Como é que ela respira? Como é que funciona o seu intestino? Como é que estão a ser geridas as suas emoções? Há muita coisa que vai influenciar depois, não é? Porque isso depois tem um grande impacto nas nossas emoções. E se tu não sabes gerir emoções, vais arranjar um escape, não é? Se tu não pedes completamente. ajuda, isto é uma bola de neve que vai acumulando, acumulando, acumulando. E eu lembro-me que a primeira vez que me falaram num coach, portanto, foi não na área de saúde, não foi aqui, foi noutra parte que eu pensei assim, ok, se eu agora não consigo voltar a trabalhar, porque eu não mexia, eu de um momento para o outro, é uma pessoa ativa e o meu corpo deixou de reagir, não tinha forças, precisava de ajuda para me pentear, para vestir, para calçar. Se eu agora, pensei eu, se eu agora não conseguir voltar ao meu trabalho, o que é que eu vou fazer? E então falaram no meu coach. E eu, coach, para mim, para já, pensava isto é só para ricos. Primeira, não é? Crenças, crenças. Depois pensei, mas onde eu cresci, na África do Sul, coach é alguém ligado ao desporto. Portanto, eu sempre tive coach no Yeah. atletismo, não é? Ok, eu vou. Comecei a marcar sessões e comecei a. Lá está, estratégias. Eu, uau, eu gosto disto. Eu gosto disto. Quando estou internada no hospital para fazer o segundo transplante, estou a falar com a enfermeira e ela faz-me assim, diz-me isto assim, se calhar tudo isto é para te mostrar alguma coisa, já pensaste nisso? E eu estou a falar com ela e cai num e-mail, e eu olho para o e-mail e era, ok, curso Health Coach. E eu olhei para ela e disse-lhe a ela, se eu me safar desta, eu vou estudar. Porque eu quero mostrar às pessoas que existe mais para aquilo que é a medicina tradicional e que existe tantas ferramentas ao nosso dispor, algumas gratuitas, saber respirar, parar, meditar, que podem ajudar e ter um grande impacto na vida delas. Ok? E foi isso que eu fiz. Tirei o curso de Health Coach, ligado depois também à Ayurveda. Estou a aprofundar, estou a tirar outro curso de Yoga, porque entretanto fiz uma formação para exercício para doentes crónicos. Há certas coisas que as pessoas não podem fazer. E se tu és Sim. operada à mão, eu trabalho muito com doentes oncológicos, és operado ao teu peito, há certos movimentos que tu perdes a força. Então eu assim, quis aprofundar um bocadinho mais como é que eu consigo ajudar aquelas pessoas. E além disso tudo, como é que eu, a nível mental e emocional, as vou auxiliar, guiar, não é? Porque isto é tudo processos. Isto são todos processos. E é isso que eu tenho feito. E posso dizer que opa, tem sido incrível o que é que eu aprendo com estas pessoas, não é? O que é que elas também me dão, o que é que elas me mostram, mas o mais gratificante é olhar para elas e ver a mudança. Ver a mudança, a forma como elas se apresentam, a postura corporal. Sabes,
as emoções que estão mais controladas, o saber que eu tenho escolha de fazer isto ou fazer aquilo. É a minha escolha, é a minha responsabilidade. Okay? E tu estás ali naquele processo. Não estás a fazer o processo por elas, tu estás a guiar. E acho que isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Eu concordo plenamente. Eu acho que só quem está deste lado é que percebe o gratificante que é acompanhar o processo destas pessoas. E eu digo muitas vezes, já acho que eu acompanho, que o teu processo é o meu processo também. Nós somos um. No fundo, nós estamos conectados e apesar de ser, eu dizer muito que és tu a quem toma a decisão, as escolhas são sempre tuas, essa experiência e ver essa mudança na vida das pessoas também acaba por ajudar-nos no nosso próprio processo, não é? Porque isto é um ciclo, digamos, de motivação que nunca quebra. E é a beleza de estarmos a fazer este tipo de trabalhos e serviços. Mas agora que tu falas nisso, eu estava aqui a pensar o quanto seria ótimo que toda a gente que fosse diagnosticada com cancro ou com alguma doença que vai passar por um processo longo até ficar, até finalizar o tratamento, de ter a possibilidade de ter um coach, uma pessoa de referência durante o processo todo. O quanto isso não iria fazer a diferença no tratamento? Olha, eu acredito que sim. Eu tentei apresentar o meu projeto no hospital e tu sabes que isso não funciona assim. Não é tão fácil como nós pensávamos. Tenho andado a falar com algumas pessoas ligadas a associações e tem sido um passo-à-palavra. Ok. Os clientes que eu tenho, tanto a nível do yoga como do coaching, tem sido passo à palavra. Olha, eu experimentei, eu fiz, o meu resultado foi este, experimenta. E quando as pessoas vêm ter connosco, isto é como no Reiki, também me acontecia a mesma, já tinham experimentado mil e uma coisas. Yeah. Mil e uma coisas. E depois eu meto sempre, a decisão está sempre do lado delas. E tu sabes como é que é. Como é que está o teu compromisso. Isto nem sempre corre bem. Nem sempre corre bem. E nós chegamos ao fim de 2, 3 dias, pá, isto é muito difícil, isto é desafiante, eu não consigo. E quando tu paras todos essa conversa mental que existe, que estas vozes todas que nós temos dentro da nossa cabeça, e tu dizes, espera, se eu conseguir isto, ok, eu vou experimentar outra vez. E se não conseguir, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu consigo chegar a um resultado diferente? Okay? E quais são as ferramentas que eu tenho ao meu dispor para conseguir lá chegar? E isto é estratégias. Isto é tudo estratégias. Não dá de uma forma, vamos de outra. Okay? Quando eu não me lembrava, depois do transplante, eu lembro que eu não me lembrava de nada. A minha cabeça estava a zeros. Eu tinha post-its em todo lado. Porta de casa, não esquecer. Chave do carro, não esquecer isto. Estás a ver? Queria uma estratégia. À porta da minha casa estava a minha mala, as chaves do carro, o telemóvel, tudo ali. Para chegar, agarrar e ir-me embora. Okay? No trabalho igual. Como é que eu vou trabalhar com a minha cabeça assim? Okay? Toca a pesquisar. O que é que eu posso fazer? O que é que não posso fazer? Bebes um pouco nesta fonte, vais beber mais um pouco naquela fonte, tu vais experimentar. Isto resulta, ok? Vamos lá. E tu, quando começas a ver resultados, tu queres mais, espera. Okay? O meu objetivo primordial foi eu viver com qualidade de vida. Criar uma forma em que eu pudesse ser autossuficiente, não é? E ter um bocadinho de qualidade de vida. Porque um doente crónico, não é? Em que tu acordas de manhã e tu sabes, tu convives com eles e passaste por isso. Tu queres fechar as tuas mãos, não consegues. Queres pôr os pés no chão e não consegues. Tens muitas dores. É Como é que tu desesperante. passas por isso? Como é que tu sais da cama? Eu tive muitas vezes de sair da cama, ia tomar o meu banho, maquilhava-me e deitava-me. Porque era a única coisa que eu tinha força. Mas estava feito. Ok? Completamente. E é isso. Em vez de desistir, ok, eu vou descansar. E hoje descansas, amanhã fazes um bocadinho mais, nos outros dias, se calhar, tens mais coisas para fazer, toca a mudar. E muito o mudar a forma como falamos e também como nos vimos. Okay? A forma como nós nos vimos a nós mesmos é o impacto que vai criar na nossa vida. Então o que é que tu podes mudar? Okay? Daí o PNL, né? Que eu uso muito também com os meus coachings. E depois tu começas a ver pequena uma mudança aqui, uma mudança ali, ok, isto realmente, espera lá. Não é? E estamos a falar da tua experiência que tu tiveste um diagnóstico, não é? Ou seja, tu mesmo assim te pegaste em tudo aquilo que estava dentro do teu controlo e tentaste otimizar ao máximo. Eu Sim. também acho que às vezes um dos grandes problemas é as pessoas não terem as prioridades bem definidas e quererem quase que fazer a mudança, uma mudança de 180, assim, mudar tudo de uma vez. Quando
já está Não vai. mais do que provado que com pequenos passos, chegas tão mais longe do que queres fazer assim aquela. Chega de pessoas a ti que querem assim, têm essa vontade de fazer essa mudança de 180 e têm que levar o travão. As pessoas que chegam até mim, não todas, mas eu diria que a maior parte, e como qualquer doente crónico, tu já estás saturada. Estás saturada dos tratamentos, tu estás com medo porque não sabes o que é que o futuro te reserva, tu não sabes o que é que há de partir daí, não é? O que é que há de fazer? Não há um fio condutor, tu estás ali, ok, hoje tenho que ir fazer análise, ok, vou. Tu entras em piloto automático, porque é tanta coisa que Sente-se está a fora do acontecer na tua controlo. vida. E então é o que eu digo, ok, o que é que nós podemos controlar? O que é que nós podemos controlar? Então vamos focar nisso. Okay? Em vez de ficar sentada no sofá a ver a televisão, okay? Canais daqueles, o chora para ali, chora para lá e desgraças, porquê é que eu não vou investir num bom livro? Okay? Porquê é que eu não ponho uma boa música nos fones? Porquê é que eu não danço? Não é? Porquê é que eu não ouço uma meditação? Acendo uma vela, vou para a casa de banho, ponho uma aguinha a correr, uns sais de banho, qualquer coisa que me vá fazer a mim nutrir, sentir Autocuidado. autocuidado. Okay? Alternativas. Existem alternativas. E Boa, é essa boa. escolha de nós darmos isso a eles. Diz, ok, podes fazer isto ou podes fazer. O que é que tu achas? O que é que serias capaz de fazer? E, pá, e vais, ok, traçando um objetivo e depois outro e vai. Sabes, e vai mudando. Olha, hoje até tive um bom dia, espetáculo. Olha, hoje consegui caminhar até à praia. Pá, E maravilha. celebrar, não é? Mas Celebrar, que as pessoas esquecem de boa! celebrar. As Yep. pessoas são as primeiras a dizer que alguma coisa está errada, mas no dia em que elas têm uma boa notícia, que têm um bom dia, é o dia em que a gente tem que celebrar. Celebrar faz parte, é importante para o cérebro, digamos assim, para o Mesmo, mesmo. processo. E o cérebro também precisa Completamente. disso, não é? O cérebro também precisa disso. Não é? Se E já nós agora, exercitamos o nosso corpo, sim, sim, desculpa, diz. se exercitamos o nosso corpo, porque não a nossa mente. Está tudo interligado, não é? O ser humano todos nós temos a tendência, ok, o meu corpo, vou cuidar do meu corpo, saudável corpo. Mas não, nós temos um todo, não é? Está a nossa mente e as nossas emoções. Posso ir para o ginásio, estou ali toda bombada, não é? E depois, chego a casa, estás a ver? Exato. Se isto está interligado, se começarmos a olhar para nós como um todo, o resultado vai ser totalmente diferente, não é? E eu acho que é aí que também, por isso é que eu não consigo de todo desligar dentro da parte da alimentação. Quando estou a ensinar sobre alimentação e sobre treino, eu não consigo desligar a parte do mindset, é impossível. Porque eu posso ter alguém que esteja literalmente a fazer a checklist toda, na parte Sim. da alimentação e do treino, e eu dizer, tu não estás no mindset certo ainda. E tu vais chegar ao teu objetivo e vais voltar exatamente aos mesmos padrões. Quando eu posso ter alguém que se calhar não bate a checklist toda, mas que eu sinto que já está a haver uma mudança de mindset e aquela pessoa vai chegar mais longe do que aquela que andou a bater a lista toda durante o processo todo. Então, eu acho que mudar aqui dentro é o que leva a resultados sustentáveis, digamos assim. Acho que é esse o truque. Mas já agora que tu passaste assim por este processo muito tempo dentro do hospital, eu fico curiosa de saber isto. O que é que tu achas ou como é que tu achas que os profissionais de saúde estão? Como é que eles, como é que tu sentes que eles estão em termos de saúde mental, de saúde física? Qual é a tua Cansado. opinião? Olha, eles estão muito cansados e se tu fores olhar, eu falo muita vez nisto, eles, o pouco tempo livre que eles têm, ou é para descansar ou está com a família, não é? E depois estão muito cansados. Isto tudo com o Covid, isto não veio só mexer com quem está fora. Imagina quem está dentro do hospital, não é? E eles fazem ali coisas, opá, com os poucos recursos que eles têm, com a confusão toda, né, de todas aquelas regras dentro do hospital. Seria dos primeiros a quem eu gostaria de começar a trabalhar, seria dentro do hospital. Não só com doentes, mas com toda a gente. Quem está na secretaria, a pessoa, o segurança que está a receber-nos, a levar-nos até à senhazinha, levar-te até ao guichê, os enfermeiros, os médicos, toda aquela gente precisa parar, respirar. Tu olhas para as pessoas, fisionomia, não é? Não é? O A que é que tu estás cara, dá a logo aquele ar de. respiras, não tens paciência, tens telefones a tocar. Não há ali, sabes?
podia haver aqui uma grande... existe, eu acredito que existe um grande espaço para unir isto tudo. A parte holística, integração de coaches dentro dos hospitais, com doentes, com o pessoal de lá, com toda a gente também à volta disto, por tudo isto. As nossas famílias, nós esquecemos sempre das nossas famílias. Não é só o doente oncológico que sofre, é toda a nossa família, toda a nossa estrutura que está à nossa volta. Família, amigos mais próximos, os nossos colegas de trabalho. Mais do que o doente. Às vezes mais do que o doente. Isto mexe com tudo, mexe com todos, não é? Não há ninguém a dizer, olha, sentem-se aqui, como é que estão a sentir, como é que está a ser este processo, o que é que está a ser difícil. Não há. Há aqui grande base. Eu às vezes olho, quando estou nas salas de espera, eu gosto muito de observar e vejo, não é? Aquelas pessoas não têm mais nada e tu dizes algo diferente e ficam, a sério, se eu fizer isto, consigo, acha que isto me ajuda? Experimente. Estás a ver? E são coisas tão simples. São coisas tão simples, mas que eu acredito que iriam ter um grande impacto, que poderia reduzir os custos que nós temos dentro dos hospitais com os nossos doentes, não é? Concordo. Esperemos que sim. Concordo plenamente. Tenho isso como um bocadinho missão, não é? De cuidado aqui dos profissionais de saúde, de fazê-los perceber que se eles focarem naquilo que podem controlar, principalmente a parte da alimentação, do treino, do autocuidado, como estamos a falar agora, toda a gente vai lucrar com isso. Os nossos doentes, os próprios enfermeiros e profissionais de saúde, as famílias, não é? Porque quando tu és mais feliz, tu fazes os outros mais felizes à tua volta. E depois não só isso, quando tu és mais feliz, és mais motivado no trabalho, és mais produtivo, logo menos baixas. Portanto, isto aqui, toda a gente iria lucrar com isto. Eu acho que... É uma bola de neve. Sabes que eu mesmo no meu local de trabalho, tanto com os meus colegas aqui como na Inglaterra, eu às vezes vou partilhando. Experimentem fazer isto, experimentem fazer aquilo. E tu vês, eu às vezes digo o exemplo, e eu chego ao trabalho e digo assim, olha, hoje já dei uma aula de yoga às 5h30 da manhã, já fui ao ginásio, já fiz isto assim em casa e estou aqui no trabalho. E dizem-me assim, tipo, mas tu acordaste a que horas? Como é que tu tens energia? Eu, tempo bem planeado, dá prioridade ao que é o prioritário, bom planeamento, ao fim de semana planeio as minhas refeições, está tudo jeitinho, eu chego a casa, almoço de manhã, saio da minha aula de yoga, preparo-me para ir para o ginásio, agarro nas caixinhas, estão dentro do frigorífico, dentro da minha mochila e lá vou eu. É tudo planeamento, pensar, saber o que é prioritário para nós, definir estratégias e acho que tudo se consegue. Tudo se consegue. E lá está. É lindo. Mas trabalhar mais focada, tens outro rendimento no teu trabalho. Isto tem um impacto completamente diferente. Chegar ao final do dia e tu dizes assim, está tudo alinhado, está tudo como eu queria. Yeah. Não há nada que pague esse sentimento de dever cumprido em todos os aspectos. Sim. Também do outro lado, não é? Quando as coisas correm menos bem, também termos aqui o desenvolvimento, não é? De nos perdoarmos e dizer, ok, hoje não correu bem, amanhã eu só tenho que ser 1% melhor do que eu fui hoje. Só isso. Também não haver esta exigência. Exatamente. Nós também temos que saber ouvir o nosso corpo. Se eu estiver cansada, não é? Há tempos fizeram-me isso e disseram, então mas tu fazes o teu planeamento semanal, se alguma coisa não é feita, ou tu ficas doente, ou acontece alguma coisa, o que é que tu fazes? O que é que eu faço? Vou mudar. Tudo é flexível e nós precisamos desta flexibilidade. Não dá hoje para fazer tudo. Faço amanhã, se calhar amanhã faço coisas que já era para fazer no dia seguinte. E nós vamos gerindo a nossa energia, não é? E vamos ouvindo o nosso corpo, estar consciente do que é que estamos a sentir, não é? O que é que ele me está a dizer. Isso foi uma das coisas que mais alerta me criou, foi eu sentia que o meu corpo não estava bem. E eu dizia aos médicos, mas eu não estou bem, alguma coisa não está bem, este cansaço não é normal. Eu não sou assim, estas dores nas articulações e nos músculos não são normais. O meu corpo, o que é que está a passar comigo? O corpo vai dando sinais. E se tu vais ponto para o lado, ponto para o lado, ponto para o lado, um dia quebra. Quebra. E depois se porque nós ouvimos, e tu sabes, quais são as maiores desculpas que nós ouvimos? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não é? Mas quando tu ficas doente, tu tens tempo. Tu arranjas dinheiro. Não é? Porque é que tu queres? Tu queres ir ficar bem. E aí já tens tempo para tudo e já arranjas dinheiro e seja o que for. É tudo uma questão de prioridade. Tudo uma questão.
Eu acho que também o problema está na nossa mente de que nós só tentamos encontrar soluções quando há necessidade e não quando há o desejo. Nós movemos-nos muito mais facilmente por necessidade do que por desejo. Então, eu acho que foi por isso que eu também quis muito fazer esta live contigo, porque tu, apesar de teres limitações que a maior parte das pessoas que não têm nenhuma doença associada não têm, porque tu tens muito mais probabilidade de acordar mais cansada num dia, de ficar doente muito mais facilmente, de ter dores, ou seja, coisas que seriam contras e que poderiam te deixar dizer não estou para isto, ando um dia de cada vez e já não quero saber. E tu não fazes. Tu pegas naquilo que tu consegues controlar e tu tentas ainda mais desenvolver todas as tuas aptidões. E então Uhum. eu quero te perguntar o que é que tu dirias, ou quais são os conselhos que tu davas em termos de começar a alinhar as coisas, que áreas é que as pessoas poderiam começar a alinhar para quem ainda não tem nenhuma doença e só tem o desejo, ou seja, ainda não sente essa necessidade, mas quer começar a alinhar as coisas, uma coisinha de cada vez. Quais eram as áreas que tu dirias para focar? Olha, eu diria que tudo está interligado, ok? A parte financeira, a saúde, o trabalho, tudo. É olhar a geral e ver, ok, o que é que está aqui em desequilíbrio? O que é que eu posso melhorar? E o que é importante melhorar? Não é? Porque nós olhamos, todos nós temos desafios diferentes. Todos nós, pá, não só a doença, mas, por exemplo, um luto, um processo de luto, uma separação, o desemprego, são todos grandes desafios. E a maior parte das pessoas só Uhum. como é que eu vou começar? Ok, olhas, ok, isto está assim, está assim, está assim, onde é que eu me vou focar? O que é neste momento prioritário para mim? E tu começas a alinhar. E depois tu sabes, uma coisa vai interferir noutra. Não é? Quando tu começas a melhorar, tudo começa, não é? A sair. É criar aqui uma estratégia, pensar bem, fazemos perguntas. Perguntas inteligentes. O que é que tu queres para a tua vida? Okay? O que é que te impede de ter essa vida? E a maior parte das pessoas, o que é que nós fazemos? Porque o meu patrão é assim, porque aquele não sei o que controla, porque os outros. E olhar, mas é para nós. Okay? O que é que eu quero na minha vida? E o que é que eu preciso fazer com todo o meu potencial que eu já tenho para conseguir começar a melhorar e a criar essa vida? Claro, sim, sim. Perguntas. E Perguntas. para quem recebeu agora o diagnóstico, para quem recebeu um diagnóstico que vai ter que passar por um processo de saúde, doença, qual era o conselho que tu poderias dar a essas pessoas? Primeiro de tudo, que o cancro não é morte. É uma das grandes crenças. Tu ouves a palavra cancro e está logo associada à morte. A ciência está Uhum. muito envolvida, muito desenvolvida. Nós temos um grande. Pá, podemos ter muitas falhas com o Sistema Nacional de Saúde, mas temos grandes médicos, Temos. temos grandes possibilidades. E olhar isto como um processo. Okay? Tentar arranjar ajuda, mesmo dentro do hospital, nutricionista, um psicólogo, tentar falar com os médicos, fazer as perguntas todas, todas, todas. Okay? Tentar. O que é isto? Eu fazia listas. Levava listas. Chegava ao hospital e a minha médica dizia-me então, o que é que nós vamos abordar hoje? E eu levava listas. Isto eu não posso fazer isto, eu não posso comer isto, posso comer isto. Levava... Eu nunca me focava naquilo que era o problema. Eu tentava arranjar soluções. Okay? E mesmo dentro do hospital, ok, já existem, tu tens agora em São Bernardo também já tens Reiki, em São Bernardo. Boa, boa. Também veio parar um pouquinho, havia também biodança, havia ali várias coisas que se faziam, mas agora também com o Covid está tudo parado. Mas as pessoas falarem com quem está naquele momento com elas, o pessoal médico, a família, ok, nós estamos nisto todos, isto vai ser afetar todos, o que é que nós vamos fazer para nos apoiar, qual vai ser o nosso pilar neste processo? Ok? E é assim, às vezes nem toda a gente pode ser sempre as mesmas pessoas a acompanhar, ok, não vai hoje um, vai outro, e vamos revezando. Hoje fazemos uma chamada, amanhã outra pessoa a fazer a chamada, as pessoas também se sentirem acompanhadas, não é? Que é tão importante. Mas é aquele acompanhar que vai elevar, ok? Não é deitar para baixo. E tu Não é o sabes, fardo. não, não, é elevar, é elevar. E às vezes nós só queremos, pá, que nos aceitem, que não nos vejam como os coitadinhos, os doentes oncológicos. Nós não somos coitadinhos, não precisamos de pena de ninguém, ok? E a dar essas palavras, ok? Olha, eu li isto, o que é que tu achas? Olha, este livro. Estás a ver?
Coisas pequeninas que nos podem amparar neste processo. Sim, Conversar. completamente. Olha, eu conheço alguém que trabalha nessa área. Fala com ela, experimenta. Olha, está aqui o contacto. Aí às vezes o que eu sentia quando cuidava desses doentes era só o facto de eu falar de uma coisa que não tinha nada a ver, era tirá-los um bocadinho daquele ambiente, porque tudo o que eles ouviam, todas as pessoas que iam até eles, ou era para falar da doença, ou era para falar do tratamento, era para falar de alguma coisa relacionada com aquilo. Quando tu ouves isso 24 sobre 24, fica difícil tu viveres fora daquela realidade. E o facto de eu só sentar-me ali, nem que fosse contar uma parte da minha vida, ou de uma cena qualquer que se estava a passar lá fora, tirá-los ali 10 minutos daquela realidade, pô-los noutra realidade, eu sentia que isso já fazia a diferença no espírito da pessoa, não é? Na parte emocional da pessoa. Então eu acho que quando se passa aqui por um processo de saúde-doença, agarrar em tudo e, acima de tudo, assumir a responsabilidade. Que a saúde é nossa, a responsabilidade é nossa e, portanto, nós também temos que fazer a nossa parte e não podemos esperar que os médicos e que o tratamento seja a solução. Não vai Não é ser. só. Faz parte. Faz parte. Ok? Nós não podemos. E é o que tu dizes, e bem, eu na minha altura, olha, eu deram-me o protocolo e eu perguntei, ok, mas é só isto? Tipo, o que é que há mais? Porquê que tem que ser isto? Eu não tive escolha. Olha, o protocolo é este e toma. E eu tive, através da Associação Portuguesa de Leucemia, participei o ano passado numa ação que eles fizeram com farmacêuticas e eu, por acaso, eu falei nisso. Olhar para os doentes como sendo únicos. O tratamento de um, não o tratamento do outro. E eu até expus o meu caso. Depois o transplante, protocolo, lenalidomida. Ok? 15 miligramas diárias. E ao fim de 3 dias de estar a tomar lenalidomida, eu não saía da minha cama e não tinha forças para nada. Pá, eu não pode ser. Acupuntura. Pá, o que é que eu posso fazer? Investiga aqui, investiga lá. Falar com grupos que estavam do mesmo mieloma na América. O que é que vocês faziam? O que é que não fazem? O que é que os médicos dizem? Na Bélgica, na Espanha. Absorver, absorver. E cheguei um dia à minha médica e disse, olha, isto é assim. Vamos fazer uma experiência. E dizeres, o que é que acha se experimentar isto, reduzir, o meu corpo não está a precisar de tanto, vamos fazer uma experiência. E quando essa experiência dá resultado, dizem, ok, eu não estou a Isso é tomar grande, mas isso é eu não estou a grande. tomar lenalidomida como eles queriam. Eu estou a tomar 10 miligramas 3 vezes por semana e Consoante, mais nada. yeah, consoante tu Nem todos queres. precisamos. E se tu olhares para as pessoas, cada um diferente, ok, esta pessoa tem este pilar familiar, ok? Precisa de acompanhamento psicológico, precisa de uma nutricionista, precisamos de uma associação que vai ajudar, porque se calhar aquela pessoa não tem recursos para comer da melhor forma, ok? Que associações existem na área que os possa pôr a mexer? Pá, uma caminhada pelo parque, uns alongamentos de yoga no parque, pranayamas, que é só respirar, pôr as pessoas a respirar, trabalhar a mente. Isso vai dar recursos àquelas pessoas, não é? O tratamento vai ter outro impacto, que vai ter outro impacto em quem está a trabalhar com eles, que depois vai criar um outro impacto no próprio sistema de saúde. E se nós começarmos a Completamente. integrar isto tudo, pá, isto é só ajudas. É só ajudas. É como tu dizes, mudar o mindset. Começar por onde? Não só os nossos doentes, não só as famílias dos nossos doentes, mas dentro dos hospitais. Dentro dos hospitais. Fica aqui o sonho, não é? Daqui a 10 anos a gente volta aqui a ter esta conversa de café e vamos ver quais são as diferenças. Pode ser que Olha, eu nós as ando a duas bater já portas. estejamos dentro do hospital a trabalhar, porque Eu não? ando, eu Hã? ando a bater portas. Eu ando a bater portas nas associações, ando a bater portas em doentes que eu conheço, que conhecem alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, e ando a lançar sementes, 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 e eu acredito que elas vão germinar. A minha missão de vida é esta, mostrar que existem outras formas de nós conseguirmos enfrentar um processo destes, que é tão doloroso, que é tão desgastante, que derruba tudo, a alma, o corpo, a mente, as emoções. Mas que existem formas de nós agarrarmos nisto tudo, não é? E começar a crescer, a crescer, a crescer e manter as pessoas, ok? Eu estou a conseguir fazer, eu estou no meu caminho, eu estou no meu processo e estou a fazer o melhor que eu posso.
E há algumas pessoas dizem que depois de uma experiência destas, não é? Principalmente do cancro, que no fundo veio abalar aqui esse tal piloto automático e elas passaram a olhar para as coisas de uma maneira muito diferente e houve uma melhoria muito grande. E é como tu Sim. dizes, eu acredito muito piamente que as coisas acontecem na nossa vida por alguma razão. E processos de saúde e doença, das histórias que eu ouço e que eu já ouvi, eu sinto que, epá, aquilo parece que veio na altura, estás a ver? Tipo, que precisava de ter vindo. Porque depois tu notas o antes e o depois, principalmente com doentes hematológicos que tu acompanhas durante mais tempo, mais do que os cancros que são sólidos, tu consegues ver. Olha, são anos, a gente acompanha-os durante. Nós acompanhamos desde o momento em que ele é diagnosticado até, por exemplo, quando há uma recaída outra vez, às vezes uma, duas, três, e até o momento em que eles morrem. A gente conhece a realidade daquela pessoa num todo, as famílias, é quase como se fossem já nossas famílias, né? A gente, não devia dizer isto, mas a gente quebra regras em Sim, prol disso porque a sim, sim, ligação é sim. completamente diferente de alguém que entra para uma cirurgia e depois a gente nunca mais vê essa pessoa. E eu acho que é isso que torna as nossas hematologias tão especiais e os nossos doentes das hematologias tão especiais, mas também emocionalmente drenante, desgastante. Eu senti isso, foram 3 anos muito intensos que é impossível a gente não se ligar emocionalmente. E quando Yeah. os próprios profissionais não se sentem também apoiados, a gente não consegue dar o melhor aos nossos doentes. Não consegue. E a gente quer. Mesmo assim vocês fazem tanto, 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 a sério. Eu às vezes dizia a elas, mas vocês não têm que estar aqui comigo, tipo, a falar, tipo, a fazer-me É companhia. isso? E ela, não, eu agora também só estou a descansar. Mas eu via que não era, não é? A gente sabe, nós sabemos. E depois elas diziam-me assim, eu estava sempre a falar, eu não comia, não podia comer, estava sempre a falar em comida. Então às vezes vamos trocando a sério, vamos trocando, ok, olha esta receita, olha aquela receita, olha o que é que tu gostas disto? Pá, lá está, eu tenho um carinho imenso, 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 imenso por todos, tanto no Hospital de Setúbal como no Hospital dos Capuz, porque foram pessoas, sabes, tão altruístas, tão meigos, no meio da Do seriedade que é caos. processo deste, o caos, não é? E no momento está tudo bem e de repente estão a gritar, tragam plaquetas, tragam sangue, Yeah. precisamos de uma decisão. Estás a ver e tu olhas, ok, esta gente está aqui porque nós entregamos a nossa vida nelas. É o confiar, é o confiar. Eu digo muita vez, Érica, que nós crescemos com a dor. E um processo destes leva-te a um crescimento tão grande a todo o nível, mais aquelas coisas mais básicas da vida. Eu, para mim, cada segundo é precioso. E cada segundo é passado naquilo que é importante. Sabes, aquelas coisas sem importância, para ver um filme tem que ser um bom filme. Para investir Tem que num livro, valer a pena. para investir num curso, tem que ser algo que vale a pena. Porque senão, o meu tempo, se me foi dado uma segunda oportunidade, tenho que aproveitar essa segunda oportunidade o máximo que eu conseguir. Não há piloto automático. Não vai haver nunca mais. É verdade, é Não verdade. acho E fácil. digo-te uma cena Não acho também. fácil. Eu acho que É isso mesmo que. a maior parte de nós aprende com a experiência. E às vezes temos que ir lá e bater com a cabeça na parede para doer, como estavas a dizer, que é para aprender. Mas também eu acredito que a gente aprende com a experiência dos outros. Por isso é que eu acredito muito neste poder da comunidade, da partilha, de as pessoas verem as experiências do outro e dizer, por ali não é boa ideia. E eu acho que é isso que acontece muito nos enfermeiros. Nós vivemos aqui numa dicotomia entre nós vemos muita desgraça todos os dias, mas mesmo assim continuamos a não fazer as coisas. Ou pelo menos a não ter este autocuidado. Mas também por causa dessa parte de eu tenho que aproveitar, porque eu nunca sei se este vai ser o meu último dia. E obviamente que isso também traz o efeito boomerang, não é? Que não é muito bom, mas eu acredito que a gente pode crescer também com a experiência dos outros. E eu Sim, gostava muito de ter pessoas como tu dentro do hospital a ajudar-nos, porque realmente a gente não tem tempo para montes de coisas, né? E imagina o que era enfermeiros, médicos, coaches, trabalhámos todos em equipa em prol de tirar aquela pessoa do hospital o mais rápido possível e o mais independente possível. Oh, era mesmo isso é muito importante. bom. Mais independente. Todos nós, doentes oncológicos, doentes crónicos, o que é que nós queremos? É sermos independentes e podemos sermos autossuficientes, fazemos as nossas coisas.
Nada quebra mais o espírito que é tu estás dependente de alguém. Aliás, digo-te mais. Eu, quando acabei a faculdade, um dos meus projetos finais foi sobre a teoria da humanitude. Não sei se já ouviste falar, que foram os Não. fisioterapeutas que desenvolveram. E isto fala também de pessoas com demências severas, que basicamente são muito agressivas. E então, o que é que acontece? Elas acabam por ser isoladas, e por perderem ali muito da independência delas. E esta, assim, trocando por miúdos muito rapidamente, esta filosofia diz que nós reconhecemos-nos como ser humano, a nossa diferença em relação aos outros animais, primeiro é a verticalidade, não é? Nós somos seres verticais. E depois é o olhar. A gente, quando olha no olho do outro, a gente identifica-se como sendo da mesma espécie. Isto é quase como um processo de sobrevivência. E o que é que eles definiam? Que toda a gente dentro do hospital, dependente ou não dependente, devia pelo menos de se levantar durante 10 minutos na posição vertical e olhar no olho de um outro ser humano no mesmo nível. Não de cima para baixo, como acontece quando é o doente Yep. e o médico ou o enfermeiro, não é? Isso é uma posição de submissão. Isso tira-te o que é a tua essência de ser humano. Claro que Pá, é sim, claro. linda, é linda, é linda. Esse tipo de coisas que as pessoas se calhar dizem, isso é cenas das medicinas alternativas. Isso faz a diferença toda. Toda, toda. E sabes, eu agora ia dizer uma coisa, agora esqueci-me. Olha, isto. Se tu quando Fugiu. olhas para as pessoas, quando tu olhas para as pessoas, e eu gosto muito de observar, tu vai a um restaurante ou vai a um sítio onde esteja assim muitas pessoas, vê quantas pessoas é que realmente estão a fazer contacto visual, vê quantas pessoas fazem o toque um no outro. Isso é falta de conexão, completamente. Sim, sim, Nós sim. estamos desconectados uns dos outros. Tu dizes bom dia, entras numa loja, dizes bom dia, as pessoas olham para ti e parece que tu és um ET, não é? Completamente. Dar a Completamente. prioridade, ajudar alguém na rua que não está bem. E eu vejo isso quando são principalmente idosos, que eu acho, eu tenho assim um carinho Sim. especial por pessoas que são mais velhas, porque eu acho que eles devem ser cuidados com um carinho extra. E só o facto de tu tocares na pessoa, não é? Como se eles fossem frágeis, e tu, antes de falares com elas, estabeleceres o contacto visual, é completamente diferente. Algumas vezes eu tenho até a percepção que a pessoa nunca foi, não é olhada há muito tempo. É isso que me dá a sensação. E é este piloto automático que a gente vive que nos tira o viver. A gente não está a viver, a gente está a sobreviver. E as pessoas têm que perceber isso, que elas têm que quebrar esse piloto automático, porque a vida não é só isso. A vida é tão mais. Tu podes Não. ser tão mais feliz que aquilo é só o início. É mesmo. Sabes, eu falo muita vez nisto. É sermos curiosos. Eu amo crianças. Porque não é ingenuidade, é curiosidade delas, o poder da imaginação. E nós vamos perdendo isso tudo. E vamos Nós perdemos a desconectando. capacidade de sonhar ao longo do E tempo. andamos todos agarrados a ecrãs. Tu vais a um restaurante, tens a mãe, tens o pai, tens os filhos, cada um com o seu tablet ou telefone, e não há conversas. Não é? O que é que se passa na vida de cada um? Quais são os medos? Não é? Não é esse tipo de conversas. E tu vais a uma sala de espera no hospital, para já agora só entre os doentes, os acompanhantes lá fora. Tu estás ali, eu meto-me dó. Eu quando posso, epá, olha, quer lá saber, e vou falando e vou ajudando. Eles às vezes pedem a senha, só o guichê, estão sentados, a sala é de um lado. Para sair da sala, tens de passar por todas as pessoas que lá estão, que todos têm medo uns dos outros por causa do Covid, não é? E tens de dar a volta e chegar ao guichê porque senão já estão a somar outra senha. Ter essa atenção, essa amabilidade, estás a ver? Olhar para as pessoas e fazê-las sentir que são alguém que nós as estamos a ver, que não são transparentes nem são invisíveis. E não é só os idosos, toda a gente, quantas pessoas? Tu entras num autocarro, num transporte público, sabe, um sítio, um supermercado. Se calhar tu entras e sais e nem viste ninguém, nem fizeste contacto com ninguém, nem olha, um boa tarde, olha, desculpa. Não há. E isso faz falta também. A conexão humana. Sim. E a intenção, porque eu podia estar neste momento num café
rodeada de amigos, provavelmente estarmos todos com a cara enfiada no telefone neste momento e não estarmos a fazer não estarmos a usufruir do momento. E eu tenho aqui a possibilidade no online, não é? Que acho que é uma coisa fantástica, que as pessoas ainda não perceberam a potencialidade disto, que é eu estar aqui contigo a partilhar esta conversa e com mais não sei quantas pessoas lá em casa que estão provavelmente a abanar a cabeça para o ecrã e pensar isto faz todo sentido e eu estou a perceber exatamente aquilo que elas querem dizer. E isso é um poder que a gente tem que usufruir, é o estar presente, não é? Opá, obrigada por teres aceito este convite, teres vindo partilhar a tua história, porque nós precisamos de mais pessoas assim, mesmo. Vamos a isso, continuamos com o nosso projeto do teu lado e do meu. Exatamente, pode ser que algum dia a gente se cruze, porque não? Porque não? Daqui a 10 anos vamos nos encontrar dentro do hospital a poder pôr isto tudo em prática. A tomar o café mesmo lá no barzinho e tal, tudo direitinho, sem ser pelo online. Agora, não queria ir embora sem te fazer as perguntinhas flash, pode ser? Que isto aqui Claro. já é rotina. Então, Vamos assim, sim. 3 perguntinhas rápidas de sim ou sopas. Qual é que neste momento é o alimento que tu não vives sem? Beterraba. A sério? Beterraba quê? Mas fresca? Sim, fresca, cozida, de qualquer maneira, adoro beterraba. No Uau, boa. sumo, Não estava à espera. Não estava à no espera pão, nas panquecas. Pá, dá uma cor muito gira. Pelo menos a cor é muito fashion. Gosto bastante. Sim. Segunda pergunta. Se Uhum. tivesses um superpoder, qual é que seria? Um superpoder, teletransportar. A sério? Porquê? Já agora, só curiosidade. Porque a minha família está espalhada pelo mundo e assim conseguia estar perto deles. Conseguia ir à Nova Zelândia, conseguia ir à África do Sul. Boa, boa, boa. Gostei. E agora, a última pergunta é: qual é que é o melhor conselho, ou qual é que é aquela frase que tu dirias a alguém que acabou de sair do consultório com um diagnóstico que não é bom? Nós não somos o que nos acontece, mas sim aquilo que nós decidimos ser e fazer com esses acontecimentos. Perfeito, perfeito. Ótima maneira de acabar esta live. E adicionava ao meu mantra que tudo passa. Tudo passa. Verdade. É a parte positiva de um dia mau, é que ele acaba, não é? Uhum. Olha, Olivia, obrigada por teres aceito este Obrigada, convite eu. Obrigada. e espero que a gente Obrigada se cruze por também por aí. terem passado. Olha, um bom resto de semana para ti e a gente vai se acompanhando por aqui. Obrigada. Boa Beijinhos. semana também. Tchau, Beijinho. tchau. Tchau, Deus.